É mais fácil um alemão aprender português ou um brasileiro aprender alemão? O que é que você acha? Qual das duas línguas é mais fácil de aprender? Português ou alemão? A gente vai falar sobre isso, claro que a resposta não é simples, mas é importante a gente falar sobre isso porque a gente vai fazer uma... A gente vai trazer aqui conteúdos, né, ideias bem completas para a gente entender a questão de mentalidade, como é que brasileiro pensa, como é que alemão pensa. A gente vai falar sobre, vai comparar os dois idiomas, né, estrutura do português, estrutura do alemão. A gente vai falar sobre tempo de dedicação, sobre crenças limitantes e tentar entender. Então, se você mora num país de língua alemã, pode ser Alemanha, Suíça, Áustria, você já conhece um pouquinho da mentalidade do europeu e, claro, você como brasileiro ou brasileira já se conhece também. Eu vou querer também saber sua opinião em relação a isso, né? Poxa, qual idioma é mais fácil de aprender? É alemão ou português? A Valéria já começou colocando aí que alemão é mais fácil de aprender do que português. Mas eu sei que tem muita gente que fala português aí, né? Acho que todo mundo vai falar assim, não, pelo amor de Deus, português é muito mais fácil que alemão. Será? Bora, vamos conversar sobre isso? Meu nome é Ravilha, eu ensino brasileiros aqui na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. A gente vai começar comparando algumas estruturas dos dois idiomas. Vamos lá? Português é uma língua romântica. O alemão é uma língua germânica. Então, em relação à origem dos idiomas, tem uma diferença aí. E aí isso vai interferir na estrutura do idioma, ordem das palavras na frase, vai refletir em expressões, na pronúncia, um monte de coisa. A gramática alemã, de uma forma geral, ela é considerada mais complexa por causa dos casos, né? Porque tem 4 casos, etc, né? Então isso envolve muita mudança de declinação de palavras. Então, por causa dos casos alemães e por causa do número de artigos também, não só tem, né, artigo masculino e feminino, também tem um artigo neutro ali para os substantivos. Então, ela acaba trazendo um pouco mais de complexidade por causa dessa variedade de declinação e de artigos, tá? E já no caso a língua portuguesa, embora ela seja difícil para quem está aprendendo, para um nativo, né, para um alemão que esteja aprendendo português, ele acha muito difícil, por exemplo, conjugação de verbo. Né? Tem muita conjugação, né? Tenho tido, tenho estado. Você vai falar no passado em português, em alemão quando você fala assim, ó, ich war. Essa conjugação tem várias traduções em português. Pode ser eu era, pode ser eu estava, pode ser eu estive e pode ser eu fui. Só que eu fui no sentido de, vem do verbo ser, né? Eu fui uma outra pessoa e não sei o que e tal. Então, olha só, de cara, com apenas uma conjugação alemã que é ich war. Tem 4 possibilidades em português. Isso deixa ali quem está aprendendo português maluco, né? Porque fala, caramba, mas qual é a diferença de estive para estava? Em alemão você vai falar só ich war. Matou, resolveu. Em português a gente fala, né? Eu comi, eu comia. Em alemão é só uma frase, né? Que vai ter esse significado. Claro que você pode falar também ich aß, mas no geral é ich habe gegessen. Significa eu comi ou eu comia. Então, português tem uma variedade maior de conjugação de verbos. Pra gente é de boa, né? Porque a gente sabe falar português. Mas para quem tá aprendendo português acaba passando aperto com isso aí. E só que eles encontram uma facilidade, por outro lado, nos substantivos em português. A gente só tem palavras ou masculinas ou femininas. E, de uma forma geral, é mais intuitivo para eles. Por quê? A casa. Casa termina com a letra A, né? Casa. Aí isso já ajuda no artigo, a saber qual é o artigo. A casa. Não dá para falar o casa. Tem exceções, mas de uma maneira geral é mais intuitivo isso, né? A casa. O carro. Termina com O, né? O. Então você bota um O antes também. O artigo é O. O carro. Isso vai ajudando eles, é mais intuitivo essa questão dos artigos. Mas tem exceção também, né? O pente. Então, quando a palavra termina com a letra E, pente, o alemão fica, porra, mas e aí, é o pente ou a pente? Então, eles passam um aperto também quando as palavras terminam com a letra E, enfim. Mas, de uma maneira geral, essa questão do artigo, em português, é mais intuitivo. E tem menos, né? Só tem artigo masculino ou feminino. Ou A. Claro que tem um plural também, mas no singular. No singular ou plural, só 2 possibilidades, né? Ou masculino ou feminino. E aí o que acontece? Onde é que cada falante passa aperto? O falante de português,
ele passa muito aperto para saber se a palavra é der die ou das. Então ela fala, porra, é der die ou das. Fala, Léo, é der die ou das. Passa aperto com isso. Consequentemente, o falante de português passa aperto para declinar. Não só falando de português, mas quem está aprendendo alemão passa muito aperto para ficar declinando um monte de palavrinha. São várias palavras declináveis, não só der e das, né? Beleza. E o que é que o alemão sente dificuldade no português? Conjugação de verbo. Fica passando aperto para conjugar verbo e tem aperto de pronúncia também que a gente vai ver daqui a pouquinho. Maravilha. Qual outro tópico também sobre se é mais fácil aprender alemão ou se é mais fácil aprender português? A gente tem que levar em consideração também uma questão de motivação do porquê que alguém está aprendendo português ou alemão e uma questão de necessidade. Eu fiz uma pesquisa e eu levei em consideração os brasileiros que vêm para a Alemanha. Então, os brasileiros, quando eles vêm para a Alemanha, eles têm uma necessidade mais imediata de aprender alemão porque eles querem trabalhar e, de preferência, ter um trabalho que ganhe o máximo que possível, que esteja feliz no trabalho. Então, a necessidade de trabalhar e de se integrar. Então, como o brasileiro que vem para cá, o falante português que vem para cá, ele tem essa necessidade imediata de se integrar, de trabalhar, rola uma pressão muito forte que essa pessoa se coloca, e isso acaba dificultando o aprendizado. Porque quando você está aprendendo ali na base do estresse, isso dificulta o aprendizado. Né? Já um alemão, por exemplo, que está aprendendo português e que com muita frequência eles têm um interesse pessoal, porque está se relacionando com a brasileira ou com um brasileiro, ou interesse para viagens, por exemplo, isso tem uma pressão muito menor para eles aprenderem o português. Por exemplo, é muito comum, inclusive você pode estar vivenciando isso hoje, é muito comum que tem ali uma falante de português, né, uma brasileira ou uma portuguesa, enfim, que é casada com um nativo. O nativo, olha só que louco, o cara não sabia português. Aí o cara aprende primeiro português, morando no país dele, do que você aprende alemão. Gente, você não tem ideia, eu já vi centenas de casos assim nesses últimos 8 anos. Você conhece algum caso assim? Que vem a brasileira para cá, mesmo ela estudando alemão, fazendo um curso ali e tal, o marido aprende primeiro português. Ele começou do zero português. Ele aprende primeiro português, fala português com ela acaba entrando na zona de conforto e fala só em português com ele. O cara tá só desenvolvendo o português dele e a brasileira tá só atrasando o aprendizado de alemão dela. Eu conheço muito caso assim, mas é muito caso, a rodo. E da mesma forma, o homem também, vem muito brasileiro pra cá, casa, começa a namorar com alemã. O cara às vezes dá até essa ideia de ter muito cara preguiçoso, muita gente preguiçosa, não só homem, né, não só homem, mas mulher também. Mas tem gente também que está se dedicando, a namorada se interessa em aprender português, porque está com um cara ali, a namorada aprende primeiro português do que o cara alemão. Já havia acontecido também com muita frequência. Poxa, é porque a brasileira é burra, o brasileiro é burro, a Mari falou que também conhece caso assim. É porque o brasileiro é burro? O brasileiro ou a brasileira é burro? Não é isso. Pode envolver sim uma preguiça. A gente vai até falar um pouquinho de mentalidade daqui a pouco, um desafio psicológico. Mas às vezes a pessoa está interessada, está correndo atrás. Mas pelo fato desse brasileiro ou brasileira estar com motivação extrínseca, uma motivação externa, que preciso melhorar logo, porque eu preciso trabalhar em alemão. Eu preciso realmente falar aqui, me integrar logo rápido aqui e tal. Então tem aquela pressão que causa um estresse. Esse estresse acaba prejudicando o aprendizado. Já no caso, quem tem a motivação intrínseca, que é a motivação que vem de dentro, essa pessoa aprende mais com leveza. Por quê? Porque ela tem a motivação mais assim, cara, eu tô aprendendo o português, o alemão, porque eu gosto muito, porque faz sentido para mim, porque vai fazer com que eu consiga me comunicar melhor, consiga interagir melhor com meu parceiro, minha parceira. E quando essa pessoa tem essa motivação intrínseca e ainda está aprendendo sem pressão, acaba aprendendo mais rápido. Tem um livro que fala disso, que é o livro Drive, de um autor chamado Daniel Pink. Nesse livro ele fala disso, dessa motivação intrínseca, que é a motivação que vem de dentro,
e ela ajuda você a aprender melhor. E a motivação extrínseca, que é buscando ali alguma coisa externa, alguma mudança externa ali, pode ser aprovação, inclusive. Muitas vezes é para questão de trabalho, né, de ganhar mais, de ter um trabalho melhor. Estudando ali sob estresse, a pessoa acaba demorando mais para aprender. Então, isso acontece com bastante frequência também. Desafio psicológico. Desafio psicológico também pode interferir nessa questão da velocidade de aprendizado. Né? É mais rápido, é mais fácil aprender alemão ou português. A gente também tem que conversar sobre desafio psicológico. Como assim? De uma forma geral, o brasileiro, ele acredita que o alemão é um idioma mais difícil porque o brasileiro tem muito medo de errar, mas muito medo de errar e receber alguma crítica. Isso é uma dor muito comum de brasileiros. E tem muita crença limitante. Infelizmente, lá no Brasil, a nossa educação, principalmente a educação pública, é uma merda. A gente tem muita descrença pessoal. O país tem muita desigualdade. A mentalidade do povo é a mentalidade mais fraca. Não é aquela mentalidade de eu posso, eu consigo, vou dar conta e vou pra cima. É a mentalidade mais de será? Meu Deus do céu, e se não der certo? Né? Aquela mentalidade já de menos autorresponsabilidade, colocando a culpa no outro, no governo, que as coisas são difíceis, que não sei o que e tal. Isso acaba interferindo em vários aspectos da vida e, consequentemente, vai interferir também no aprendizado de um idioma. E o medo de errar. No Brasil, se você é uma pessoa muito estudiosa, você é criticada. Se você fala corretamente um idioma, você é criticada. Se você pronuncia um idioma, faz uma pronúncia correta ali, a galera fica te criticando. E ainda soma-se a isso o medo de errar, porque a educação ela é muito voltada para Leistung, né, para desempenho. Então é uma educação muito voltada para... E aí, passou ou não na prova? Tirou que nota na prova? Foi 9, foi 10? Ah, não, foi 6, então foi uma merda e tal. E não tá ali realmente querendo que você desenvolva uma mentalidade de crescimento, de você observar o seu empenho, o seu esforço interno, independente de resultado que você teve ou não, mas não está valorizando o esforço que você teve, está valorizando só o resultado, se for bom ou se for ruim. E aí, muita gente acaba acreditando que alemão é um idioma impossível de aprender. Então, claro que existe uma complexidade gramatical do idioma alemão, existe sim, mas com estratégia, com a explicação mais clara, com a dedicação da sua parte, você consegue entender perfeitamente. Muita gente consegue, porque você não vai conseguir. Só que aí é isso. Se você acredita nessa impossibilidade, isso dificulta. Já os alemães, já que nessa live que a gente está fazendo comparações, né? Já os alemães, como eles desde criança, desde novos, eles têm muito contato com outros idiomas. Muito mais facilmente do que a gente lá no Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental. A gente está lá o tempo todo, ouvindo português o tempo inteiro. Principalmente quem é do interior, nunca vê um gringo na vida. Quando vê um gringo, acha que é um extraterrestre. Eu sou do interior da Bahia, por exemplo. Quando aparecia um gringo na minha cidade, eu achava que era um ET. Olhava assim, via um cara louro, branquelo, do olho azul, ficava olhando assim, achando que a pessoa ela não era nem um ser humano. Né? Assim, claro que eu não pensava dessa forma, mas a sensação, né, de como se a pessoa nem ser humano fosse um extraterrestre ali e tal. Imagine, né? Já o nativo alemão aqui, ele já cresce com a possibilidade muito mais fácil de conhecer outro país vizinho ali, seja Polônia, Áustria, Suíça, Holanda, por exemplo, que é do lado aqui, eu inclusive estou do lado da Holanda. E aí ele já cresce também, muitas vezes, estudando 2 idiomas estrangeiros, inglês e francês, ou inglês e espanhol, é muito comum isso aqui, né? Estudar 2 idiomas, latim também eles estudam e tal, muitos estudam, né? E aí o que acontece? O nativo alemão, ele acaba tendo uma barreira psicológica menor. O que é barreira psicológica? Barreira psicológica é uma descrença, ou você acha que algo é muito distante de atingir, aí você pensa, não é pra mim, não sei isso, é uma coisa muito difícil, é de outro mundo. É como a gente lá no Brasil pensa em relação a um outro idioma, principalmente o idioma alemão, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ouvir com frequência no Brasil e tal. Então a gente olha para isso e fala, meu Deus, é muito distante. Já o alemão, quando ele se depara com o português, claro que é desafiador para ele também, ou para ela, só que muitos deles já aprenderam espanhol.
já aprenderam inglês. E não tem essa barreira da descrença, dessa coisa da síndrome de cachorro, né? De se sentir inferior e tudo mais. Isso acaba facilitando também o aprendizado de português. Beleza? Então, qual é a dica que eu tenho para você? Quando você pensar que o idioma alemão é muito difícil, que alemão não é para você, pense o seguinte, isso está baseado em condicionamento. Sabe o que é condicionamento? Você, ao longo da sua vida, você teve contato com pessoas e você ouviu alguns discursos, você ouviu muitas crenças de família, de pai, de mãe, de parentes, de primos, da galera da escola, de professores. Ao longo da sua vida você foram forjando um ser humano em você que a maior parte das coisas que você pensa não são pensamentos originais. O que você pensa é apenas uma repetição de crenças da sua família, dos seus pais, dos seus amigos mais próximos, dos professores que te influenciaram, das pessoas que te influenciaram. Então você é resultado de um condicionamento. Você começa a adquirir mais independência intelectual e começa a se conhecer mais como ser humano quando você começa a pôr em xeque qualquer coisa que vem na sua cabeça. Qualquer pensamento automático que vier na sua cabeça, você colocar isso em xeque e falar assim, peraí, esse pensamento ele foi colocado em mim ou é um pensamento meu? Na maioria das vezes você vai perceber que não é um pensamento seu. Você às vezes nem concorda com aquele pensamento que veio na sua cabeça. Você nem concorda. Só que você vem produzindo aquele conteúdo mental há tantos anos, desde a infância, que aquilo se tornou você, se tornou sua realidade, saca? Então, a minha dica prática é muito importante você desenvolver a mentalidade de crescimento. O que é mentalidade de crescimento? Todo pensamento que vier na sua cabeça, te colocando para baixo, dizendo que você não pode, que você não tem tempo, que você não consegue, que você é velha, que você não tem isso, que você não tem aquilo, pense o seguinte, cara, esse pensamento meu, ele me ajuda a me aproximar de falar alemão ou ele me distancia? Então, toda vez que você tiver um pensamento que está te distanciando de aprender alemão, ponha esse pensamento em xeque, questione esse pensamento. Fale assim, peraí, esse pensamento está me atrapalhando. Eu sei que por que isso é muito desafiador, muito difícil? Porque quando é um pensamento automático, você acredita que você é aquele pensamento. Há uma confusão aí, você acha que você é o seu pensamento. Você acha que você é aquele conteúdo mental. E todo mundo que está aqui agora, a gente, ao longo ali do nosso dia, né, quando a gente está ali trabalhando, indo na padaria, dentro de casa, andando, em qualquer momento a gente sempre está ali com um diálogo interno, né? Então tem uma voz dentro da sua cabeça. E preste bastante atenção na voz da sua cabeça, porque a maioria das pessoas acredita que essa voz dentro da cabeça é a própria pessoa. Ela confunde, ela acha... Não, ela nunca questiona que esse pensamento aqui é estranho, isso não veio de mim. Eu posso trabalhar para pensar de uma outra forma, para ressignificar esse pensamento. Quando você começa a observar isso, você começa a se distanciar daquele conteúdo mental que você tem, começa um processo de evolução sinistro na sua vida. É uma coisa muito louca, velho. Por quê? Porque você vê, caramba, todo dia eu reclamo pra caralho dentro da minha cabeça. Só que essa reclamação, esse tanto de reclamação que eu coloco, me puxa muito para baixo, eu fico sem energia, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer para realmente ter uma vida melhor. E que é isso, velho? Você acha que é você, mas quando você começa a olhar de cima e você percebe que não é você, porque você pensa o seguinte, cara, por que tem gente que consegue e eu não tô conseguindo? Ó, aquela outra pessoa lá ganha menos do que eu, tem família, tem mais filhos do que eu. Aparentemente tem menos tempo do que eu. Por que ela tá conseguindo, velho, e eu não? Qual é a diferença entre essa pessoa? Qual é a diferença entre a gente e tal? Muitas vezes a diferença é da mentalidade. Claro que o comportamento da outra pessoa, ela tá correndo atrás, tá se comportando de uma maneira diferente, e obviamente tá tendo resultados diferentes, mas tudo começa na mente. Porque é muito mais fácil você... Quer dizer, não é que é mais fácil mudar a mentalidade, mas quando você muda a mentalidade, isso
é mais fácil você adotar um novo comportamento e aquele comportamento ele vai se prolongar por um tempo muito maior quando você muda a mentalidade. Se você só muda o comportamento, mas sua crença continua sendo limitante ainda, você só consegue se comportar corretamente ou dentro daquilo que você está esperando para conseguir os objetivos que você quer durante algumas semanas. Então por isso que muita gente começa com a empolgação, 2, 3, 4 semanas, morre na praia, para de estudar. Dá 3, 4 meses, volta de novo, aí estuda algumas semanas, morre na praia de novo. Fica a vida inteira, para tudo que é importante na vida, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, estudar, trabalhar melhor. Todo mundo que está ali, todo mundo não, a maioria sempre está morrendo na praia, por quê? Porque não mudou a mentalidade. A mentalidade continua a mesma. Os mesmos pensamentos automáticos, as mesmas descrenças, os mesmos pensamentos sabotadores. E aí, como não muda a mentalidade, sempre o círculo vicioso vai ser eterno enquanto não mudar isso aqui, ó. Por isso que eu falo o tempo todo mundo que me pergunta como é que eu começo a estudar alemão. Quem me acompanha que sabe, eu falo disso direto nos stories. Como começar a estudar alemão? Minha resposta vai ser sempre, até eu morrer eu vou falar, mude sua mentalidade. Se a pessoa já tiver a mentalidade forte, ela precisa só, pelo menos, ter acesso a como funciona o aprendizado de um idioma. Ela tem uma clareza maior sobre como ela deve pensar e agir para aprender de uma forma mais saudável, aprender mais rapidamente, aprender com menos sofrimento. Então, se ela já tem mentalidade de crescimento, ela já sabe que ela pode, que ela consegue, etc., já tem resiliência e tal, ela só precisa então, num primeiro momento, antes de começar a estudar o idioma alemão, ela ter acesso a informações voltadas para como é que funciona então o aprendizado de alemão. Aí ela tem acesso a essas informações, não, beleza, peguei o espírito da coisa aqui, eu sei para onde eu devo guiar os meus pensamentos. Aí ela vai embora. Velho, tem uma parada que o nome é Programação Neurolinguística. Eu fui estudar esse negócio a fundo há uns anos atrás e eu comecei a aplicar isso. Velho, o negócio é muito poderoso. É até um negócio que tem gente que aplica e dá muito certo, isso é bem visto por muita gente. Aí tem uma galera que fala que isso é pseudociência, essa coisa toda. Pra mim não importa, pra mim tá me ajudando? Tá. Eu continuo. Se não tá me ajudando, eu deixo quieto. O que é isso? É você, por exemplo, reprogramar a sua comunicação interna. Você não está o tempo todo se comunicando dentro da sua cabeça? Você sabia que você consegue reprogramar as frases que você fala para você mesmo? Você consegue. E você pode o tempo todo questionar a sua forma de pensar. E se você quiser ser radical e explodir mesmo na vida, botar para quebrar, ganhar mais, aprender o idioma, aprender tudo que você quiser, ser um ser humano diferenciado, você consegue, se você for radical e tiver mesmo garra para isso, você consegue fazer, sabe o quê? Todo pensamento que tiver, que tá te colocando um pouquinho para baixo, você fala assim, não me identifico com isso. E aí você vai, muda a postura. Vou te dar um exemplo. Imagine só que você vai entrar ali numa sala. Pode ser uma sala de trabalho onde você trabalha, pode ser uma sala de aula dentro de uma universidade, pode ser uma sala ali onde tem um processo seletivo para alguma coisa. Imagine só que você vai entrar numa sala. Aí você vai abrir a porta, já tem pessoas naquela sala ali. Quando você abre a porta, imagine só que você é uma pessoa mais tímida, é uma pessoa que sua autoconfiança é baixa, sua autoestima já é mais baixa, você se coloca dúvida na sua capacidade diariamente, né? Você, acho que não é pra mim e não sei o que e tal. Velho, você vai entrar na sala, mas assim, mesmo você estando arrumado e tal, já vai entrar ali, né? Com a cabeça um pouco mais baixa, ali o ombro mais para baixo e tal, o peito não tá para fora, tá mais para dentro, meio envergonhada. Oi, e tal, já evitando contato visual e procurando um local para sentar. É porque o seu comportamento, as suas expressões, etc., e como o seu corpo estava, tem a ver com sua mentalidade. Tem a ver com suas crenças internas sobre você mesma. Agora, quando você muda o seu pensamento sobre você mesma, quando vem um pensamento, eu não consigo, você fala, consigo sim. Tem gente que consegue, então por que eu não consigo? Não, eu tenho dificuldade com isso. Não tenho dificuldade com isso. Eu posso até ter um desafio, isso é desafiador para mim no momento,
mas com empenho, com estratégia, eu vou conseguir como qualquer pessoa consegue. Ah, eu sou uma coitada. Não, eu não sou coitada. Todo dia eu penso que eu sou uma coitada. Eu não sou coitada, eu tô aqui com saúde, tô batalhando pelas minhas coisas, tô fazendo acontecer, eu não sou coitada coisa nenhuma. Eu tenho sim a possibilidade de mudar a minha realidade. Isso está nas minhas mãos, eu não posso colocar a culpa no meu marido, no governo, porque tá apertado esse mês o financeiro. Não, não, não. Eu vou me organizar financeiramente. Eu vou organizar minha agenda para estudar melhor. Eu vou olhar as pessoas nos olhos, mesmo tendo insegurança na hora de falar, errando uma coisinha ou outra aqui, eu vou botar para quebrar, não tô nem aí e tal. E aí quando você começa a mudar o diálogo mental, automaticamente você muda também a sua postura. E o inverso também é verdadeiro, tá? Quando você muda a postura, isso é capaz também de mudar o seu estímulo, que é a sua vibe, vamos colocar assim. Vou te dar um exemplo. Eu estou em frente ao meu computador aqui, tem uma tela na minha frente. Às vezes eu estou trabalhando bem assim, ó. Tô trabalhando assim, aí na hora eu lembro dessas técnicas que eu aprendi, eu falo, cara, como eu tô trabalhando assim, ó, eu tô numa postura meio de preguiça, não tô naquela postura mais proativa, né, naquela postura de investigativa. Aí eu lembro disso. Por que que eu lembro disso e mudo minha postura? Porque nessa postura que eu tô aqui, ó, mais assim, ó, eu tô facilitando o afastamento do trabalho. Eu tô facilitando um pensamento do tipo, porra, termina logo essa porra aqui, velho. E tal. Agora, se eu pegar e fizer assim, ó. Sentar assim, ó. Dou uma esticada aqui, ó. Olho pra frente. Uma postura de vou vencer. Quero é prova. Então, olho pra essa tarefa aqui. Meta a contagem regressiva nesse negocinho que eu comprei aqui, ó. Meta a contagem regressiva. Toma, enquanto a contagem regressiva tá ali, não mexa em celular, não olho pro lado e o pau vai torar aqui agora. Tô aqui, ó. Postura de proatividade, postura de investigativa. Bora, faça acontecer o negócio e tal, não sei o que. Essa postura ajuda a mudar a minha postura mental também, a mentalidade. Agora vem mais coragem, vem mais energia. Ah, mas se eu estiver cansado e tal, descansa um pouquinho, 10 minutos. Toma um café se necessário. Regula o sono para no outro dia melhorar. Vai que se vira nos 30, vai criar estratégia para você melhorar a sua vida, saca? Então, assim, o que eu quero te mostrar aqui é que você consegue modular a sua conversa interna que você tem com você mesma, e isso muda toda uma vida. Você muda relacionamento, conhece pessoas melhores, quando você começa a escolher os lugares, você vai sair e filtra melhor isso. Nossa, tudo vai mudando na sua vida. O bagulho é louco, é loucura. Como é o nome do negócio para ver os minutos? Timer. Você pode chamar de timer. Eu acho que eu pesquisei assim na Amazon, né? Na Amazon da Alemanha, pesquisei assim, você compra uma parada dessa aqui, ó. Você bota contagem regressiva. Velho, eu uso isso aqui todo dia, várias vezes por dia. E como eu aprendi na ciência, claro que isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas eu li um livro que falou assim, que na pesquisa, as pessoas conseguiram estar concentradas durante 52 minutos, sem perder o foco. Aí eu venho aqui, ó, eu coloco 52 minutos. 25, 30, 40, 45. Poxa, peraí que passou. Ó, vou botar 52, deixa eu te mostrar aqui, ó. 30, 40, 55, 52. Ó, 52. Eu boto 52 e clico aqui, ó. Tá vendo? Contagem regressiva? Tá diminuindo. Eu boto aqui na minha frente, ó. E o pacto que eu faço é um pacto comigo mesmo, de uma autorresponsabilidade, comigo mesmo. Enquanto esse relógio tá na contagem regressiva, esquece qualquer besteira. É trabalho inteligente. E não é qualquer trabalho, não. Eu não boto isso aqui pra varrer o quarto, pra arrumar o quarto. Eu só coloco essa contagem aqui, sabe pra quê? Toda atividade que é somada, ao longo dos meses, ela vai me levar para um próximo patamar. Intelectual, financeiro, de mais saúde, de mais autoconhecimento. Qualquer coisa que eu penso, ok, isso aqui não é uma tarefa vazia, que todo dia tem e não vai me levar para lugar nenhum. Ravine, mas o que é tarefa vazia? Imagine você, viciado em arrumar a casa. Tem paranoia com poeira. Qualquer poeirinha você vai lá, passa o pano, fica horas limpando casa e tal. Se você ficar 30 anos limpando sua casa, esse ato de limpar a sua casa, o que é que te gerou de um crescimento relacionado à finança? E para de viajar, tá? Senão você vai falar assim, ah não, o ato de limpar a minha casa
me gerou, eu comecei a trabalhar com limpeza e tal. Não tô falando de esquece, não viaja na maionese não, tô falando limpar a sua casa. Para limpar várias horas é uma tarefa vazia. Depois de 30 anos, limpar a sua casa não mudou em nada na sua vida. Mudou em nada. Agora pegue, por exemplo, durante um ano, você estudou alemão 1h30 todo santo dia e não falhou, porque teve um compromisso com você mesmo. Você colocou contagem regressiva aqui, ó. O seu alemão vai estar muito bom depois de um ano, se você, obviamente, estiver estudando com as melhores estratégias, né? Pô, tô estudando com as melhores estratégias que tem, vai estar diferente. Bota a contagem regressiva todo dia, durante 1h30, e vai fazer exercício físico. Vai malhar, vai correr, vai fazer yoga, o que tu quiser, vai mexer o corpo. 1h30, todo santo dia, coloca contagem regressiva e sai pra rua e vai fazer alguma coisa relacionada ao teu corpo. Faz isso ao longo de alguns meses pra tu ver. Dorme melhor, mais feliz, libera um monte de hormônio de prazer, dopamina, serotonina, ocitocina, o negócio todo. Tá mais feliz, tá melhor. Começa, corta açúcar da sua alimentação, começa a comer melhor pra você ver. E faz isso ao longo dos meses. Muda a sua vida. Então, na real, se você se comprometer a esquece de tarefas vazias e foca em tarefa que vai te levar para um próximo nível. E toda vez que você estiver executando uma tarefa dessa, vá para uma postura mais proativa e uma postura de coragem. Porque se você deixar sua mente tomar conta, sua mente vai falar, não tenho tempo, não tenho energia, não tenho dom, não tenho idade. E aí um monte de desculpa na sua cabeça, beleza? Mas voltando para o assunto da live, porque esse tema eu adoro, e aí eu fico falando aqui bastante. Bora voltar para o tema da live, embora eu não tenha saído completamente do tema. A gente falou de desafio psicológico. A outra diferença, né, a gente está fazendo análise sobre se é mais fácil aprender alemão ou português. A próxima coisa que a gente tem que falar aqui é a seguinte. A gente vai comparar a pronúncia, a fonética e a pronúncia. Vamos lá. Um brasileiro que está aprendendo alemão. Qual é o desafio dessa pessoa na hora de pronunciar em alemão? Boa parte da Alemanha tem esse R aqui, R, que vibra o sininho, né? Então você vai falar, por exemplo, schrecklich, R, schrecklich, ou da Frau, R, vibra o sininho dentro da boca. É um desafio fazer isso. Precisa de treino. E aí muita gente fala, bom, eu não consigo fazer esse R. Eu falo, você já treinou? Já. Aí você vai ver direitinho, a pessoa treinou 2 dias e parou. E vive reclamando que não sabe fazer o diacho do R. Gente, eu não sabia fazer também, não. Eu sou brasileiro, nascido e criado no Brasil. Eu não sabia falar schrecklich. Eu não sabia falar Frau. Eu não sabia falar reden. Reden. O verbo, né? Falar, conversar e tal. Reden. Ich möchte mit dir reden. Eu não sabia falar assim. Ainda falar com a pronúncia mais natural, né? Que é reden. O finalzinho engolindo ali a letra E. Reden. Eu não sabia fazer nada disso. Pra mim foi do zero. Por que que eu aprendi então? Se eu aprendi, você também pode aprender. Então, me dá uma agonia quando a pessoa, ela reclama pra mim, aí ela reclama pra mim hoje, né? Aí eu falo, ó, faz isso, isso e aquilo. Se você treinar 2 semaninhas esse R, conhece, aí passa toda a técnica pra pessoa, o que ela tem que fazer. Ela fala, beleza, vou fazer. Aí não faz. Dá 3 meses depois, a pessoa vem com a mesma reclamação. Sabe qual é o meu problema, Ravile? É o R. O professor tem que ter paciência, né? Aí eu falo, não é, você não tem problema com o R. Você só não treinou o suficiente. Você fez aquilo tudo? Fiz. Seja honesta com você mesma. Quanto tempo você fez aquilo? Sendo bem honesto, fiz 3 dias e parei. Eu falei pra tu fazer 3 semanas. Percebe? Então, assim, essa falta de honestidade consigo mesma, na verdade, não vai alterar em nada na minha vida. Agora, se você pegar ali, tem alta responsabilidade, é uma pessoa honesta consigo mesma e está disposta a progredir, a dar um tapa na cara da sociedade, né? Eu ia falar isso, mas acabei falando agora. Quando você resolve realmente arregaçar as mangas e fazer acontecer, vai envolver coragem, tem que envolver autorresponsabilidade, tem que envolver é desafiador sim. E aí você vai mudando sua mentalidade ali
para ter uma mentalidade mais de crescimento, não uma mentalidade de não posso, sou coitada, que não sei o que e tal. Toda vez que você pensar isso, você pode saber, é um condicionamento. Você ouviu isso ao longo da sua vida, você vê de uma realidade mais, uma realidade com mais escassez, né? Mentalidade de escassez é isso, velho. Sabe o que é mentalidade de escassez? É você, hoje, com a possibilidade de ganhar 3, 4 vezes mais, mas você acredita que isso não é possível. Eu posso dar fazer um relato para você do que aconteceu na minha vida, que até hoje eu olho para trás, cara, como é que isso aconteceu, né? Vou explicar, eu tinha mentalidade de escassez também. E eu acho que até hoje eu tenho para algumas coisas e vivo tentando investigar se é mentalidade de escassez, se não é e tal, porque eu fiquei meio, não é paranoico a palavra, mas muito atento com isso, saca? Ó um exemplo. Eu mudei para Belo Horizonte para estudar direito. E quando eu mudei para Belo Horizonte, eu não tive um apoio familiar. Meu pai que sustentava a casa, minha mãe era dona de casa, meu pai sustentava a casa. Ele não gostou dessa ideia e falou, você se vira. Ele foi muito rigoroso também comigo e tal. Falou assim, você quer mudar então? Se vira, vai lá. Eu falei, me viu mesmo e tal. Então sempre tive também essa coisa de eu posso, eu consigo, eu vou lá e tal. Mudei para Belo Horizonte. Morei algumas semanas de favor na casa de um primo de um amigo meu. Morei algumas semanas lá de favor e tal. Aí eu comecei a fazer barzinho em Belo Horizonte, tocando uns barzinhos bem fuleirinho assim, ganhando uma mixaria, tocando às 4 horas, voz, violão e tal, pra ganhar R$ 100. E aí, tocando ali, tocando aqui, juntei um dinheirinho, consegui alugar um quarto numa república. Sabe aquele quarto pequenininho que tem em fundo de apartamento? Aquele quarto que eu não conseguia nem dormir nem em pé. Um quarto bem pequenininho, aí tinha barata também, um negócio terrível. Aluguei esse quarto perto da UFMG, perto da Universidade Federal. Quem é de Belo Horizonte? Eu morei na Magalhães Penido, numa avenida ali na Pampulha e tal. Por que que eu não fui morar, por exemplo, na favela, na comunidade? Porque seria mais barato, eventualmente. Por que que eu não quis fazer isso? Porque eu sabia que ia mexer com minha mentalidade. Ia haver mais pobreza. Eventualmente, um colega ali do bairro que eu fizesse poderia ter essa mentalidade de escassez. A chance era maior. Não que todo mundo que é da comunidade da favela tenha essa mentalidade, mas eu acredito que a maioria e tal, isso ia interferir na minha mentalidade. Então eu já estava ligado nisso. Falei, não quero ir morar num bairro muito ali, muito distante, muito pobre, porque isso vai acabar afetando ali minha autoestima, afetando minha mentalidade e tal. Fui morar com estudantes da FMG, num quarto pequeno. Olha o que aconteceu. Eu comecei a procurar emprego, um emprego regular ali para trabalhar 8 horas todo dia para conseguir pagar o aluguel e conseguir ir vivendo lá em Belo Horizonte, pagar minha alimentação e tal. Eu estava vivendo num aperto. E aí eu peguei, fiz um currículo, coloquei lá que eu tinha algumas habilidades de contabilidade, que meu pai era contador, tinha algumas habilidades, e eu odeio matemática, mas era alguma coisa que eu sabia mais ou menos. Botei lá que eu sabia de contabilidade e tal, e comecei a aplicar para um monte de empresa. Eu falei, cara, eu vou imprimir currículo aqui, e eu vou usar uns sites aqui para sair mandando um currículo, e eu vou mandar currículo o dia inteiro, não quero nem saber, não vou nem filtrar não, e sair mandando, todo dia. Tá só clicado, ficava mandando currículo para um monte de gente, ficava andando no centro de Belo Horizonte lá, olhando onde estava escrito contabilidade, não sei que lá das quantas, entrava para entregar currículo e tal. Mesmo odiando contabilidade, mesmo ali enfrentando várias dificuldades e tal, eu falei, não, tenho que conseguir algum emprego aqui para pelo menos me dar uma segurança. Aí eu fui para uma entrevista de emprego, a mulher olhou o currículo e falou assim, não, isso aqui que você aprendeu, que você sabe, isso aqui vai ajudar a gente e tal. Quanto é que você pretende receber? Você acredita que nessa hora que ela perguntou isso, por não ter um amparo familiar, o meu pai não estava me ajudando, por estar louco atrás de um emprego, mentalidade de escassez e uma insegurança absurda no nível muito louco, ela perguntou isso, eu suei. Eu falei assim, cara, a única coisa que eu quero é só que ela me contrate. Mesmo pagar uma mixaria aqui, eu só quero que ela me contrate. Pra eu conseguir pelo menos pagar o aluguel e comer. Só isso. E suei quando ela perguntou, você quer ganhar quanto? Aí eu olhei assim e tal, ela com certeza percebeu o meu jeito e tal, a insegurança e tal. Eu falei, então, quanto é que você acha que eu mereço ganhar aqui para trabalhar com esse cargo e tal? Ela é o seguinte, você está estudando, né? Eu estava estudando direito na época, né? Tinha começado as aulas e tal. Ela falou, eu vou te pagar como se fosse um estágio, pode ser, depois mais para frente a gente vê como é que vai ficar. A miserável me pagou uma mixaria por mês, sendo que na verdade, depois eu descobri através de um colega de trabalho, que eles iam me contratar tranquilo para pagar 2 salários para eu fazer aquilo, para fazer aquele trabalho. Eles iam me pagar 2 salários e estavam dispostos
a pagar 2 salários para alguém que tinha um pouquinho de experiência naquela área, e eu tinha, só que eles estavam me pagando, não sei quanto é, nem quero falar aqui quanto foi, porque eu não lembro, não sei se foi R$ 600, ou se foi R$ 450, sei que foi uma mixaria na época. Tipo, como se fosse um estágio assim para estudante. Mas nem estágio era, porque estágio na época eu acho que eram, se eu não me engano, era ou 4 ou 6 horas por dia, mas eu trabalhava 8, 9 horas por dia no centro de Belo Horizonte. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhava igual uma mula para ganhar uma mixaria, que aí conseguia pagar aluguel, era muito pouco, era R$ 180 na época, e conseguia me alimentar segurando a onda ali, segurando a mão para conseguir comer. Resumo da ópera. Olha o que é que a mentalidade de escassez faz com a gente. Olha o que é uma mentalidade de uma pessoa que vem ali de uma família mais simples, que é uma pessoa que está precisando mudar a realidade dela e que não tem ali um background, uma pessoa para falar assim, não, vai lá que eu tô aqui, se não der certo, não aceita, se for menos de 2 salários, nem aceita. Eu não tinha isso. Não tinha alguém para me ajudar com isso. Eu estava desesperadamente louco para ter minha independência, morando na cidade grande, Belo Horizonte, para conseguir ir para a faculdade, voltar, comer e pagar aluguel. E aí, olha só que louco, né? O quanto essa questão da necessidade e o quanto a mentalidade de escassez faz a gente se quebrar. Porque também, se eu não tivesse a mentalidade de escassez, eu poderia fazer um estudo mais profundo, eu poderia pensar assim, não, cara, eu não vou aceitar se for, sei lá, se for menos de 1,5 salário, ou se for menos de 2 salários, porque é o que esse cargo aqui, é o que essa tarefa aqui vai me possibilitar ganhar isso, etc. Porque eu fiz uma pesquisa de mercado, eu não estava nem aí para pesquisa de mercado. Eu só queria uma vaga para poder pagar aluguel e para poder me alimentar, saca? Então, assim, é muito louco, saca? Então, hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, velho, como é que pode, né? Por exemplo, desde que eu saí de casa até hoje, nunca mais voltei e só fui crescendo ao longo da minha vida e tal. E lendo um monte de livro, tendo muito aprendizado ao longo da vida, tomando muito tapa na cara, caindo, levantando, levantando. Eu vim para Belo Horizonte, ou Belo Horizonte não, para Alemanha, comecei do zero aqui também. Tive que começar na humildade ali, devagarinho, ir crescendo e tudo mais. Hoje, eu olho para trás e penso, cara, a gente consegue qualquer coisa que a gente quiser. Só que a gente tem que acreditar. Quando a gente acredita que a gente consegue aquilo, ninguém consegue parar a gente. E aí é muito louco, porque sabe o que é mais foda? Imagine só que existe uma escada muito longa e essa escada corresponde à sua progressão na vida, né? Você está ali progredindo, está evoluindo na vida, a cada degrau da escada ali que você sobe. Sabe o que é que acontece na prática? Quando você está subindo os degraus, você está subindo aqui, ó, você não sabe o que é que vai rolar 4 degraus acima, ou se vai ter degrau para você subir. Tá invisível ainda, você tá vivendo a vida e você fala assim, cara, eu preciso evoluir, eu preciso progredir. Mas sabe por que é tão difícil evoluir e dá muito medo? Porque cada passo que você dá, o degrau é construído enquanto você está em ação. Você, na real, está ajudando a construir cada degrau desse. Isso que é muito louco. Porque você está aqui, ó, subindo a escada, você fala, caraca, eu vou botar a mão aqui, mas o próximo degrau nem tem para eu colocar a mão aqui. Só que quando você vai, aí ele aparece. Por que ele aparece? Porque você criou a oportunidade dele aparecer. Então, toda vez na sua vida, principalmente em relação ao idioma alemão, que bate muita dúvida, né? Será que eu vou falar alemão mesmo? Será que eu vou aprender mesmo? Porque quando a gente não sabe ainda, ou não consegue entender as pessoas, a gente fica toda hora se questionando. Será que um dia eu serei capaz de entender as pessoas como eu entendo português, ou quase como eu entendo português? Nem precisa ser igualzinho, não. Mas entender para me dar uma confiança maior aqui no idioma. Será que isso vai acontecer? Será que vai acontecer de eu me comunicar em alemão de uma maneira mais leve, mesmo cometendo erros, mas eu vou conseguir olhar nos olhos da pessoa e falar no tete-a-tete com ela ali, falar de uma situação minha, ela vai me entender, eu vou entender ela e tal. Eu sei que bate muita dúvida nesse aspecto e eu senti muita dúvida também sobre se isso um dia iria acontecer. Mas aconteceu porque eu não parei, eu continuei e foi acontecendo. E outras coisas na minha vida também que eu fui conquistando, hoje eu olho pra trás e penso, cara, que louco, né, velho? Eu sempre tive muito medo, mas como eu dei a cara a tapa pro mundo, eu tive que fazer acontecer e as coisas foram acontecendo conforme eu fui andando. E eu sei que você tem exemplos na sua vida hoje para isso. Você tem. Talvez você seja mãe, seja pai, e hoje você também pode olhar para trás e pensar assim, caramba, é mesmo. Muita coisa que eu conquistei ao longo da minha vida, eu não sabia que aquilo era possível. Eu tive muito medo, mas eu fiz mesmo assim e deu certo. E
no final das contas, mesmo com os desafios, a coisa aconteceu, eu aprendi, eu ganhei mais experiência e etc, porque você se colocou em ação. Então, o meu conselho para você é, velho, se coloca em ação. Vai com medo mesmo, porque em todo ato de coragem tem medo. Não existe ato de coragem que não teve medo, que não teve vulnerabilidade, que não teve insegurança. Não existe esse ato de coragem. Todo ato de coragem que você teve ao longo da sua vida inteira, embutido na coragem, tinha insegurança, tinha vulnerabilidade e tinha medo. Então, vá pra cima e faça acontecer. Faça acontecer porque dá certo se você não para. Beleza? Então, voltando aqui, comparando a fonética a... Então, a gente tem quem é brasileiro tem um desafio com esse R alemão, por exemplo. Velho, você consegue aprender esse R? Só é você aplicar as estratégias para aprender o R, praticar, e você vai aprender a fazer o R. Eu aprendi, centenas de pessoas, milhares de pessoas aprenderam, por que você não consegue? Agora, por que você vai ficar reclamando? Entra mês, sai mês. Ah, sabe qual é a minha dificuldade? É o R. Não é sua dificuldade. A sua dificuldade é ter a frequência necessária para você aprender esse diacho. Ah, Ravine, sabe qual é a minha dificuldade? A minha dificuldade é pronunciar essa palavra aqui alemã. Eu não consigo de jeito nenhum. Não é que você não consegue, você não treinou o suficiente. Não é treinar 1000 horas num dia só. É treinar ao longo de vários dias, semanas, meses, se for necessário. Problema. Não importa o tempo que vai demorar. O importa é você se colocar em movimento e perceber. Poxa, hoje está um pouquinho mais fácil que ontem. Significa se eu continuar, amanhã vai estar um pouquinho mais fácil que hoje. Essa tem que ser a mentalidade, saca? Queiroz falou, eu tinha muito medo de dirigir. Dizia que eu nunca iria dirigir. Com muito incentivo do meu marido, fiz. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Pois é. Pois é. Hoje você deve olhar para trás e falar assim, caramba, que nem você falou, né? Por que eu não fiz isso antes? Hoje você deve dirigir na facilidade e tal, né? Na tranquilidade. E aí você, né? Hoje você pode olhar para trás e falar, por que eu não fiz isso antes? Da mesma forma, galera. Eu aprendi alemão, sou professor de alemão e muito, né? Tô respondendo dúvidas das pessoas todo dia, seja de aluno, seja de vocês aqui gratuitamente na internet. E todo dia eu me deparo com muita mentalidade de escassez. Muita mentalidade de... Pela pergunta que a pessoa faz, eu já olho e falo assim, essa pessoa ela não acredita nela mesma, saca? E aí eu tento trazer alguma informação, falar alguma coisa ali que vai ajudar ela a acordar um pouquinho. Porque tudo começa aqui, ó. Né? Já, por exemplo, um alemão que está aprendendo português, ele pode sentir dificuldade em som nasal, né? Em vez de falar pão, vai falar outra coisa e você sabe muito bem. Maravilha. Vamos lá em relação a tempo. Eu sei que é uma curiosidade que muita gente tem, né? Ravili, quanto tempo eu preciso para aprender alemão? E aí eu fiz um estudo aqui. Tem um estudo que diz que é um estudo que é de um estudo estrangeiro aqui, FSI, um Instituto de Serviço Estrangeiro. Depois quem tiver curiosidade me manda um direct que eu mando mais detalhes sobre esse estudo, tá? Diz que para brasileiros a língua alemã exige aproximadamente 750 a 900 horas de estudo, um estudo correto, tá? Para a pessoa ter uma certa independência no idioma. Eu vou repetir. Segundo um estudo aqui do Instituto de Serviço Estrangeiro, eles disseram que um brasileiro precisa, em média não, que eu vou falar, não é a média que eu vou falar, né? Precisa de aproximadamente de 750 a 900 horas para falar alemão razoavelmente, desde que esse estudo seja um estudo ali com as melhores estratégias, né? 750 a 900 horas. Anota esse número aí, faz uma divisão. Quanto é que isso dá? Vamos botar 900 horas, né? Quanto é que isso dá por dia? Deixa eu abrir a calculadora aqui, ó. 900 horas dividido por 60 minutos por dia. 900 a 900 horas, não são 900 minutos. Então eu tenho que dividir por... Rapaz, eu sou péssimo em matemática, meu Deus do céu, viu? Abafa o caso, meu negócio é idiomas e línguas, mas matemática.
Peraí, se eu preciso de 900 horas, eu tenho que transformar isso em minutos, né? Caralho. 900 vezes 60 primeiro. Ah, 54 mil minutos. Então, beleza. 54 mil minutos. Agora a matemática veio. 54 mil minutos dividido por 60. Aí eu vou descobrir quantos dias se eu me dedicar 1 hora por dia. Nossa, dá zero pra ele, gente. 900 dias, caralho. Eu sou muito burro, né? Porque olha só. 900 horas. Se você tirar 1 hora por dia, você precisa de 900 dias. Daniele falou, a gente de humanas fazendo cálculo. Eu sou péssimo em cálculos. Nossa, eu fiz um cálculo, eu sou muito burro pra cálculo. Vocês perceberam quando eu sou burro pra cálculo, velho? 900 horas, se for 1 hora por dia, dá 900 dias. Meu Deus, que burrice! Ao vivo ainda, cara. Se fosse com um amigo meu aqui sozinho, tava de boa, né? 900 dias se for 1 hora por dia, galera. 900 dias. 900 dias dá o quê? 900 dividido por 365. 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio, se for 1 hora por dia. Estudando corretamente, tá? Se você aumentar para 3 horas por dia, achou? 900 horas, né? Só que vai ser 3 horas por dia. Nossa, a cabeça vai doer aqui agora, hein? Enfim, 1 ano, mais ou menos. Bota aí que vai ser 1 ano. Se você se dedicar, velho, tem que investir horas, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, beleza? E aí, inclusive, tem um livro chamado de Hábitos Atômicos. Velho, esse livro é maravilhoso. Velho. Esse livro é muito bom. Porque esse livro até fala da importância de você colocar uma meta. Você pode até pensar nessa questão dessas 900 horas aí, colocar uma meta diária e pensar que esse é o tempo que você vai precisar para falar alemão ali razoavelmente. Só que depois disso, é muito importante que você foque muito no seu avanço diário. Foque muito na tarefa que você está executando e não ficar o tempo todo pensando só no resultado final. Porque o resultado final ele pode variar. Pode até que você aprenda antes de 900 horas. Ou pode ser que demore mais também. Varia. Então você tem que focar muito no que você está fazendo por dia. E comparar ali, ficar comparando sempre com o dia anterior. Você olha para o dia anterior e fala assim, cara, ontem eu aprendi alemão, hoje eu sei um pouco mais, sei, então hoje eu vou repetir, vou aprender mais. Esse vasto. O Admilson tá aí. O que seria estudar corretamente? Essa é uma pergunta que vai envolver mais uma discussão aqui, mas eu vou te responder. Vou fazer questão de te responder. Vamos lá. Quando você se comunica em português, em inglês, em qualquer idioma, não importa. Quando você se comunica, é importante que você desenvolva 4 habilidades. 2 habilidades são passivas e 2 habilidades são ativas. Em português, vou falar das 2 habilidades passivas. Em português, você consegue ouvir música, alguém falando, um podcast, uma entrevista, você consegue ouvir e você consegue entender. Então, sua competência passiva de ouvir em português, ela é boa. Você é nativo, você é fluente, você ouve e entende. Claro, isso é uma coisa muito técnica, você não vai entender, mas de uma forma geral você vai entender português, é seu idioma. Competência passiva, ouvir. A outra competência passiva é ler. Então as pessoas estão escrevendo aqui, você consegue ler, você consegue entender de imediato, porque é seu idioma. Salvo se for uma coisa muito técnica, mas isso aí é outra coisa. Mas de uma forma geral, você lê em português e você entende. Então a competência passiva leitura, você tem em português. E quais são as 2 competências ativas? Que é quando você coloca para fora. As 2 competências ativas são falar em português, você fala em português, então você tem essa competência ativa. Por que é competência ativa? Porque você está produzindo conteúdo. Vem da sua cachola, vem de você. Não é uma coisa que outra pessoa criou. E a outra competência ativa é quando você escreve em português. Tá? Preste atenção no o que é que significa estudar alemão corretamente. Então, basicamente, você tem 4 competências aí. Você concorda comigo? Você tem 2 passivas, que é você conseguir ler naquele idioma, e você conseguir entender aquilo que é falado, ouvir um som e entender.
E você tem duas competências ativas a serem trabalhadas, que é você falar e você escrever. Show de bola. Vá acompanhando o raciocínio. Duas competências passivas, duas competências ativas. O que é que tem que vir primeiro? O trabalho das duas competências ativas ou o trabalho das duas competências passivas? Você consegue falar em alemão sem nunca ter ouvido o idioma na vida? Você consegue falar sem vocabulário, sem alimentar o seu cérebro com informações? Sem alimentar, preencher o seu cérebro com conteúdo em alemão? Não, você não consegue produzir conteúdo em alemão sem antes ter conteúdo em alemão no seu cérebro. Então, óbvio que no começo do estudo é mais comum você focar em toneladas de conteúdos, de áudios em alemão para que você desenvolva compreensão auditiva e toneladas de conteúdos escritos para que você desenvolva a leitura em alemão. Só que, obviamente, no começo é normal você, então, desenvolver essas duas competências passivas consumindo toneladas e toneladas e toneladas de conteúdo. As duas competências ativas, é importante também você colocar em prática, mas você não criar tanta expectativa de que tudo que eu consumo em alemão, eu vou ter que produzir ou eu vou conseguir produzir. Não vai. Porque as competências ativas são mais desafiadoras e são habilidades que envolvem, inclusive, mecanismos cerebrais diferentes. Vamos lá. Então, basicamente, você tem que desenvolver essas 4 competências, né? Show de bola. Para cada competência dessa, melhorar a compreensão auditiva, melhorar a sua leitura, melhorar a sua fala e melhorar a sua escrita, você acredita que para cada competência, para você desenvolver bem cada competência, existem várias possibilidades de material, de exercício, de técnica, de estratégia, para cada habilidade dessa. Vou te falar entre as várias atividades e as várias formas de estudar para desenvolver cada habilidade dessa, eu vou te falar aquilo que é o suprassumo de mais eficiente para cada habilidade dessa, a depender do nível em que você se encontra ali, beleza? Vamos lá. Para quem está no início, quem tem um nível iniciante de alemão e quer desenvolver a compreensão auditiva, o que é que a pessoa tem que ter? Eu vou tratar agora do mundo ideal. Eu sei que vocês estão doidos para ouvir sobre coisa gratuita. Não vou falar de se é gratuito e se é pago. Vou te falar o que é ideal, tá? Se vai ser gratuito, se você vai ser pago, você vai ter que correr atrás aí para ver se é gratuito e se é pago. O ideal é que você tenha, para desenvolver compreensão auditiva, você tenha pequenos diálogos mais simples, com aquele vocabulário mais simples, só que um vocabulário usado no dia a dia. Então, pequenos diálogos com o médico. Pequenos diálogos na recepção de um médico. Pequenos diálogos na padaria, no restaurante. Pequenos diálogos dentro de um trem, ao perguntar se aquele local está vago para você sentar, ou se uma senhora quer sentar ali no seu lugar. Diálogos do dia a dia, diálogos como conhecer alguém em alemão. Então o ideal é que você tenha dezenas de textos e áudios com diálogos do dia a dia e historinhas também curtas, mas não historinha de criança, porque muita gente fala assim, vale a pena comprar um livro infantil que aprende muito. Cara, é melhor que nada? Claro que é, mas não é o cenário mais ideal. Por que não? Eu acreditava que era também, tá? Hoje em dia eu olho para trás e falo que não é. E eu te falo por que não é. Quando você pega um livro para criança, tem muito vocabulário ali que você não precisa no dia a dia. É um vocabulário envolvendo varinha de condão, o bruxo, o duende, a princesa. Qual foi a última vez que você, pode até ser em português mesmo, que você precisou falar com o médico numa padaria, ao resolver alguma coisa, ao renovar seu visto? Em qual momento você precisou falar varinha de condão? Em qual momento você precisou falar bruxa? A não ser para xingar alguém, dizer que essa mulher é uma bruxa, não sei o quê, mas você sabe que isso não é uma palavra útil. Dizer que é uma palavra útil não é. Né? Útil é, com licença, posso passar? Útil é, a senhora pode entrar aqui na minha frente, fica à vontade. Útil é,
Poxa, eu tô esperando já tem um tempão. Que horas vão me chamar? Útil é, com licença. O banheiro tá ocupado? Útil é coisa que você vai precisar falar no seu dia a dia. Então, vamos lá voltando. Para você desenvolver a compreensão auditiva, é importante que você tenha acesso a áudios em alemão, dezenas, na melhor das hipóteses, centenas de áudios em alemão, envolvendo temas práticos, muito assertivos e com um treinamento para você melhorar o ouvido. E esse treinamento envolve um passo a passo. Eu vou te falar esse passo a passo. Se você quiser anotar, você anota. O primeiro passo é, você tem um textinho e tem um áudio desse texto, né? E aí você vai melhorar, através desse treinamento de texto com áudio, várias habilidades. Você vai melhorar o ouvido, porque você vai ter um áudio para ouvir várias vezes. Você vai melhorar a leitura, porque você vai ter ali textinho para ler, com diálogos e textinho, né? E você vai melhorar a pronúncia, porque também nas tarefas você vai ter que ler em voz alta depois. Mas vou explicar como é que funciona. Primeiro passo. Você tem um textinho, tem um áudio. De preferência, você também tem a tradução correta de cada frase daquela ali para te dar um conforto, para você não ter que ficar indo lá toda hora no Google, no dicionário, traduzir. Então, é importante que você tenha esse conforto desse material, com as traduções, com o áudio, e o áudio gravado, pelo amor de Deus, num celular. Não é um áudio gravado num microfone de 1.000 euros de estúdio, não precisa. Não é um áudio gravado por uma pessoa com uma voz maravilhosa, de aquela voz clara e límpida, de locutor, de locutora, de CDzinho. Não, ninguém no dia a dia, quase ninguém tem uma voz tão espetacular assim. É um áudio gravado no celular, de uma pessoa normal, falando numa velocidade normal, nem rápido demais, nem devagar demais. E aí, você vai ter esse material. O que é que você vai fazer como primeiro passo? Ler ali o textinho, bater o olho na tradução para entender o sentido de cada coisa ali, beleza? E aí você vai colocar o áudio e acompanhar a leitura, você vai botar o áudio e acompanhar a leitura várias vezes. Eu recomendo no mínimo 20 vezes. No mínimo 20 vezes. Você vai ouvindo, vai acompanhando a leitura. Vai ouvindo, vai acompanhando a leitura. Essa é a primeira tarefa. Para esse mesmo texto e áudio. São várias tarefas para cada texto e áudio. Segunda tarefa, ouvir várias vezes e acompanhar a leitura várias vezes. Agora sabe o que você vai fazer? Pegar esse textinho, virar de cabeça para baixo, ou se estiver no computador, fecha a janela, minimiza a janela. Você vai ouvir só o áudio 20 vezes. Tem diferença da tarefa 1 para a tarefa 2? Tem muita diferença. Quando você está ouvindo e lendo ao mesmo tempo, você está com a atenção dividida entre ouvir e seu cérebro está associando sons com o que está escrito ali. E o cérebro vai automaticamente também internalizando como é que aquele som está relacionado àquela palavra ali. Automaticamente seu cérebro vai internalizando muitos padrões aí. Na tarefa número 2, quando você só ouviu o áudio, o seu cérebro está exclusivamente concentrado só no áudio. E aí, como sua atenção está 100% no áudio, você vai conseguir identificar melhor padrões sonoros. Enquanto você está tentando identificar padrões sonoros, é importante que nesse item 2, você ouça também umas 20 vezes. Ah, Vili, mas tantas vezes assim eu tenho que ouvir? Sim. E mesmo que você já esteja entendendo o conteúdo do áudio, é importante você ouvir várias vezes, porque você precisa adotar uma postura investigativa, como se você fosse uma pessoa que é pesquisadora de fonética alemã. Então você está ali, ó, eu agora sou um pesquisador, eu sou uma pesquisadora da fonética alemã, e enquanto eu estou ouvindo aqui essas dezenas de vezes, eu estou prestando atenção em cada ruído, em cada som, em cada fonéticazinha dessa aqui. Então você vai ouvir várias vezes só o áudio. Item número 3. Você vai ler em voz alta várias vezes aquele textinho, aquele diálogo ali. Você vai tropeçar, vai cometer erros, mas por que tem que ler em voz alta? Não pode ser ler só na cabeça. Quando você lê em voz alta, você treina musculatura. Você treina musculatura, você vai treinando ali como você vai articular cada palavra, cada frase em alemão, e você vai evoluindo, obviamente, com o tempo, mas isso que você tem que fazer para cada texto e áudio. Ler em voz alta também várias e várias vezes. Depois de ler em voz alta umas 20 vezes, você vai para a próxima tarefa. A próxima tarefa, sabe qual é? Você vai pegar seu celular e você vai gravar a sua leitura no celular. Tem gente que pula. Tem gente que, em vez de ler em voz alta várias vezes e treinar a pronúncia ali, fazer algumas correções,
ela vai logo para a gravação. Antes de treinar a leitura em voz alta, ela vai logo para gravar a leitura no celular. Não pula a tarefa. Não pode pular a tarefa. Você tem que fazer isso. Depois, por último, grava você falando no celular, compara o teu áudio com o áudio em alemão. Aí você vai tentar identificar. Caramba, o que é que tá diferente aqui? O que é que a alemã falou que tá muito diferente do que eu tô falando e tal? E você vai tentar corrigir a sua pronúncia ali e tudo mais. Então, para isso, só o que eu te falei aqui, para desenvolver compreensão auditiva e desenvolver leitura, se você tiver dezenas, na melhor das hipóteses, centenas de textos e áudios para o seu nível, com foco no dia a dia, você já vai desenvolver compreensão auditiva e leitura. Beleza, Ravili? Faltou as habilidades ativas. Faltou fala e faltou escrita. Maravilha, vamos lá. Para você desenvolver, por exemplo, a sua escrita, é muito importante que você leia cada vez mais em alemão. Você vai estar lendo, né? Porque você vai ter esse material para você ler, esses textos e áudios e tal. Você também vai, ao longo do tempo, tendo aulas de gramática. Aulas de gramática são, sim, importantes. E aí você vai tendo acesso à estrutura do idioma alemão, aos tipos de frases, aos verbos, a questão de colocar muita palavra lá no final, por que isso acontece, passado, presente, futuro, não sei o que e tal. Você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E aí você vai fazendo exercícios também de gramática para tentar entender qual é a lógica desse idioma, qual é a estrutura das frases, como é que eu falo nos diversos tempos verbais e modos verbais e tal. E aí você vai desenvolvendo, e o ideal é que você comece a escrever em alemão pequenos textos e tenha alguém para corrigir para você. E vai te corrigindo e falar, não, não é assim, essa estrutura não é... Só que concomitantemente, ao mesmo tempo, você precisa ir evoluindo na gramática, porque senão tudo que você for escrever em alemão vai estar na mesma hora que você fala em português. Vai ser tradução literal do português para o alemão e vai ficar uma bosta. Então, para ficar cada vez melhor, você tem que continuar evoluindo na gramática. E fazendo muito exercício também de gramática para entender das declinações. E aí tem muito exercício também que envolve você formar frase do zero. São os exercícios mais desafiadores, mas você tem que fazer isso também. E ter alguém ali para corrigir para você e te dar todo o suporte de uma aula muito clara sobre cada tema gramatical e linkar isso com o dia a dia. Beleza. Então você vai evoluir a sua escrita em alemão, escrevendo, tendo alguém para corrigir. Ravili, como é que eu vou desenvolver fala? Melhores técnicas para você desenvolver a fala. Lembra que eu falei que você tem um texto e áudio, e para o texto e áudio você tem as tarefas, e uma das tarefas ali é você falar em voz alta, depois gravar no seu celular você falando e tal. Só que é também ideal que você tenha, por exemplo, um curso completo de pronúncia, de fonética alemã, só que é um curso voltado para brasileiros. Para quê? Para que você entenda, rapaz, então quer dizer que a letra D em alemão frequentemente soa como T. Então não é und, é und. Quando você fala, né, essa palavra alemã, UND é und. Rapaz, então quer dizer que a letra B frequentemente soa como P. Então não é Urlaub, é Urlaub. E o B com som de P e tal. Só que não são dezenas de regras de fonética que você precisa ter um curso de fonética que você consegue fazer em uma semana para entender o funcionamento da fonética alemã e ir colocando em prática com esses textos e áudios. Conforme você vai, ao longo do tempo, ganhando confiança, porque você está todo dia trabalhando com texto e áudio, está falando em voz alta, gravando no teu celular, sua pronúncia, tendo alguém para corrigir, você vai desenvolver, obviamente, sua pronúncia, você vai estar cada vez mais articulado e vai desenvolvendo a gramática e tendo cada vez mais autonomia de escrita também, vai escrevendo para alguém corrigir. Um pouquinho mais para frente, depois de algumas semanas, é importante você já começar com alguns diálogos em alemão, se colocar... olha só, para quem mora em país de língua alemã, eu acho que é... Não vou dizer que é perda de tempo, porque eu posso ser muito radical. Eu não gosto de ser radical nas minhas falas. Eu gosto de tentar ser mais sensato. Mas vamos lá. Eu acho desnecessário. Eu acho que você pode economizar sua grana se você mora num país de língua alemã e quer melhorar a sua fala. Eu acho desnecessário. Porque para você melhorar a sua fala, claro que é falando alemão. Só que tudo que eu falei para você aqui, que desenvolve sua pronúncia, compreensão auditiva, sua escrita, indiretamente vai ajudar na fala também, porque você vai estar treinando a fala todo dia, mas não uma fala livre, né? Uma fala em que você está ali produzindo conteúdo do zero e tal, e tendo que ter mais autonomia. Mas você vai estar, de alguma forma, melhorando sua capacidade de falar alemão. Eu não recomendo você pagar uma aula de conversação morando num país de língua alemã, porque se você se esforçar um pouquinho, você vai conseguir fazer amizade com um estrangeiro. Ravili, é difícil, mas não é impossível.
Se fosse impossível, gente, ninguém teria amizade com nativo. Eu tenho amizade com nativos. Corri atrás, fiz amizade com nativo, namorei com 2 alemãs. Não é impossível, é mais difícil. Eles são mais fechados. Mas se você quiser e você correr atrás, fizer acontecer, criar algumas estratégias, você vai conhecer a pessoa. E se você estiver evoluindo no idioma ali e dá cara a tapa para falar, a pessoa vai fazer amizade contigo. Eles não vão fazer amizade com você se você não se esforça para aprender o idioma deles. Você não se esforça para falar, fica toda hora com insegurança, com medo de falar. Então, se você quiser, você faz amizade sim com o nativo e tal. E aí você não precisa pagar aula de conversação morando no país de língua alemã. Eu acho um vacilo. Ah, Ravine, mas eu pago, eu prefiro porque me ajuda. Tá bom, é individual, cada um é cada um. Mas eu não pagaria. E nunca paguei, inclusive. Eu ia arrumar uma amizade. Se for solteira, um namoradinho. Se for solteira, um namoradinho, não sei o que lá das quantas e tal. E vai desenvolvendo ali. Né? Eu usaria essas estratégias. Tudo que eu falei até agora, nos últimos minutos, o meu treinamento é baseado nisso. Não estou querendo fazer propaganda de treinamento, que nem as matrículas nem estão abertas. Eu não odeio ficar fazendo propaganda fora de época. Mas só para te falar, dentro do meu treinamento tem, não é dezenas, é centenas de textos e áudios, tudo com tema do dia a dia. As aulas de gramática que você precisa, com entendimento de forma muito clara, com bastante exemplo, com explicação, com as traduções em português, para tudo que você imaginar. Você tem um curso completo de pronúncia dentro do meu treinamento. Curso completo. Tudo que eu falei aqui tem dentro do meu treinamento. Você tem um estudo aprofundado de como memorizar frases alemãs. E eu passo banco de dados prontos para você memorizar milhares de frases alemãs. Tudo do dia a dia. Esse vocabulário que você vê aqui, eu postando na internet, que você fica doida ou doido para aprender, tem ao longo do meu treinamento. Entende? Então, assim, o meu treinamento, ele é do 0 ao avançado, com aulas de gramática, com textos e áudios do dia a dia, com curso de pronúncia lá dentro, com tudo que você precisa de recurso, de suporte, para tirar dúvida. Tem 4 canais para você tirar dúvida. Porque eu sei de tudo que eu vivi na prática e que foi uma dor para mim, eu falei no meu curso, não vai ter essa dor, ninguém vai ter essa dor. Vou te falar uma dor que eu tinha. Comprei um curso de inglês uma época, inclusive o nome do cara é Mairo Vergara. Comprei o curso do cara e tal. Comecei a estudar o curso dele, só que eu não tinha contato direto com ele. A forma de tirar dúvida era por e-mail. E na época nem tinha possibilidade de você tirar dúvida ali na plataforma. Tinha que mandar e-mail para tirar dúvida. E às vezes a resposta para tirar dúvida demorava 2 dias para responder e-mail, 3 dias. E me dava ansiedade, porque eu gosto de resposta um pouco mais rápida. Todo ser humano adora resposta rápida, né? Hoje em dia, sendo professor, eu sei que isso pode ser um desafio, mas eu me esforço para responder o mais rápido possível. Como eu vivenciei isso, sabe quantos canais para tirar dúvida tem no meu treinamento? 4, velho. Tem as aulas numa plataforma, aí a pessoa pode... É tipo Netflix. Embaixo da aula você pode deixar um comentário com sua dúvida. Dá para tirar dúvida por ali. E eu respondo relativamente rápido. Tem um grupo dos alunos no WhatsApp. A galera bota dúvida ali no grupo do WhatsApp, eu leio e respondo. Eu que respondo. Não é meu suporte, não é não sei quem lá, eu que respondo. Dou exemplo, muitas vezes mando áudio também falando, se for necessário esclarecer e tal. Tem o grupo do WhatsApp. Tem gente que não gosta de botar dúvida no grupo do WhatsApp. Sabe o que a pessoa faz? Ela me manda um WhatsApp pro meu número. Ela manda privado para mim. Quem responde é alguém do suporte? Não, eu respondo. Então os meus alunos, eles têm o meu número do WhatsApp, por incrível que isso pareça. E eu que respondo. 3 formas. Sabe qual é a 4ª forma? Tem gente que tem uma postura um pouquinho mais assim, distanciada, tal. Cada um é cada um. A pessoa prefere mandar um e-mail. Eu vou ler o e-mail e vou responder o e-mail. 4 canais para tirar dúvida. Por que no meu treinamento tem 4 canais para tirar dúvida? Porque isso foi uma carência que eu sofri antes. Isso para mim foi difícil no passado. Então eu não quero que meu curso seja assim. Por exemplo, cada aula minha, cada material de texto e áudio, cada aula tem dezenas e dezenas de expressões e exemplos. Eu não meço esforço em relação ao material. Quem é aluno meu sabe. É um trabalho da porra pra mim. Um trabalho desgraçado. Meio que quase parece que não tem... A sensação que eu tenho é que o negócio não tem fim. Mas por que eu faço isso? Sem preguiça nenhuma. Porque eu falo, cara, o que é que eu posso fazer para trazer um conforto pra pessoa
para ela não passar o que eu passei há 8 anos atrás, me lascando todinho para aprender aqui um alemão e sem suporte, o suporte que eu precisava, e tendo que me virar nos 30 aqui. Então eu fico pensando o tempo todo, eu não quero que alguém passe pelo que eu passei, eu quero que a pessoa ela tenha um conforto, que ela aprenda mais rápido, que ela tenha uma transformação mais rápida. Se ela souber aproveitar aqui e ela estudar todo dia, ela vai voar. E aí eu faço isso, sem preguiça. Vocês percebem pela internet, de graça eu respondo um monte de gente aqui de graça todo santo dia. Demora às vezes para responder, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta um pouquinho que eu preciso tirar um tempo para escrever a resposta, mas é de graça que eu faço isso. Você não está me pagando um centavo, mas eu sento e faço isso. Faço de coração. Por que eu faço isso? Na minha época eu não tinha ninguém para fazer isso. Não tinha. Eu tinha uma namorada nativa que me tirava muita dúvida e tudo mais, mas ela não fala português, ela não era brasileira. Então eu tinha muita dúvida que ficava no ar e eu tive que me lascar todinho para desenvolver, para aprender. Entende? Mas, conclusão então da nossa live, olha só, a gente começou com um tema, saiu do tema, agora vamos voltar pro tema e finalizar. Olha só, o tema de hoje foi, é mais fácil aprender alemão. Aliás, é mais fácil um nativo alemão aprender português ou é mais fácil um brasileiro aprender alemão? A gente foi conversando sobre isso. E agora, para finalizar, é o seguinte. Não há uma resposta definitiva dizendo que português é mais fácil. Alemão é mais fácil. Depende muito, sabe de quê? Do tempo que a pessoa vai investir naquele idioma. Vai depender muito da mentalidade que cada pessoa tem. Como assim mentalidade? Se a pessoa tem mentalidade de crescimento, ela acredita ser capaz e ela se compromete, faz acontecer, ela vai aprender. E essa sensação de dificuldade, ela vai existir, mas vai ser menor do que alguém que coloca muito obstáculo. Então já é desafiador. A pessoa vai constrói mais um monte de muro mental, aí beleza, aí pronto, aí não vai mesmo. Porque o negócio já é desafiador, ela está dificultando mais ainda, esquece, não vai. Então facilite mentalmente o processo. E então, se você tiver crença limitante, se você não se dedicar, não tiver paciência, esperar o tempo correto, se você não precisa aprender o idioma, não tem aquela curiosidade para aprender o idioma, não tem a motivação intrínseca, que é um desejo real de aprender, se você, enfim, tem vários fatores individuais aí que vão te complicar, aprender alemão vai ser mais difícil do que um alemão que está aprendendo português e tem uma outra mentalidade de crescimento. O oposto também é verdadeiro. O alemão que está aprendendo português, ele não vai conseguir aprender português se ele tem a mentalidade também de escassez, uma mentalidade fixa. Ele acredita que português é impossível, que não dá para falar pão, ele só fala pau, mas não consegue falar pão, não sei o que das quantas e tal. E você que tem a mentalidade de crescimento vai aprender alemão mais rápido. Percebe? Então assim, não dá para afirmar alemão é mais difícil, português é mais fácil, ou o oposto. Alemão, em alguns aspectos, alemão é mais difícil que português, em relação à declinação, ao número de casos. Por outro lado, português é mais difícil que alemão em relação a número de conjugação, complexidade de conjugação de verbo, de tempo verbal, português é mais difícil. Então, cada idioma tem algumas peculiaridades, algumas facilidades e dificuldades, mas o que vai determinar seu aprendizado não é se o idioma em si é fácil ou difícil. É aquilo que eu falei. Seu esforço, sua mentalidade, a sua dedicação, a sua paciência. Beleza? Então, vai pra cima. Você sabe muito bem que eu tô aqui pra te motivar, mas nunca vai ser uma motivação gratuita, aquela motivação do tipo, você consegue, e eu tô vendo que a pessoa vai se lascar todinha. Jamais eu vou motivar sabendo que você vai se lascar lá na frente. Não, eu tô te motivando porque eu sei que você consegue com certeza absoluta, porque muita gente consegue. Eu consegui, por que você não vai conseguir? Você só não vai conseguir se tiver preguiça, se não tiver paciência, se quiser resultado imediato, se tiver mentalidade de escassez, se colocar dificuldade, se for preguiçosa, aí você não vai conseguir. Mas se você ir mudando essa mentalidade, você vai conseguir não só aprender alemão, mas conquistar muita coisa na sua vida. E se você está desenvolvendo ali o aprendizado de alemão, está se tornando uma pessoa mentalmente mais forte, isso é um hábito angular. O que é um hábito angular? Você está melhorando o seu estudo de alemão, está desenvolvendo, está se tornando uma pessoa mentalmente mais forte, isso vai refletir em vários aspectos da sua vida.
Você vai fortalecer relacionamento, vai fortalecer currículo, trabalho, vai fortalecer tudo na sua vida. Só é mudar a mentalidade, beleza? A Dani falou o seguinte: Grata, Ravile, caí de paraquedas na sua live. Adorei muito, obrigada. Indo que amanhã tem aula de alemão até 12h30. Gratidão. Valeu, Dani. Sucesso aí e obrigado pelo elogio. Estamos aqui para ajudar. A Macali, tô na academia escutando a live, conteúdo de qualidade. Pô, que massa, velho. Fico feliz porque eu tô na academia também quase todo dia. Não tô vendo a live de alguém, mas tô vendo sempre algum vídeo no YouTube ali e tal. Fiquei feliz agora em saber que você tá na academia escutando a live. Porra, muito legal. Muito massa. É isso, gente. Que bom que acrescentou para algumas pessoas aí. Tamo junto. Beijão para vocês e até a live de quarta às 20 horas. Tamo junto.